Boa noite, pessoal. Sejam todos bem-vindos ao Trago Entrevista de número 2. Hoje a gente está aqui com Ana Rodrigues. Como é que tá, Ana? Tô feliz hoje. Tudo certo? Nossa produção entrou em contato contigo ali. Eu fiz uma pré-entrevista, anotou algumas coisas e eu tenho que te dizer aqui o seguinte, ó. Vou te apresentar. Pode apresentar. Ana Rodrigues tem 55 anos, tá conservada. Consteladora sistêmica, mestre reiki, artesã. Ela faz taroterapia. Vai me corrigindo aí nas pronúncias também, que eu... Taroterapia e fitoenergética. Ela é apresentadora do programa Holistic Comédia, com o Fafá, que tá por aqui. Ela também apresentava o Quinta Holística com o mesmo Fafá. Jornada de Nossas Almas. Tu ainda faz o programa no Instagram? Faço. São as lives de segunda-feira. E é isso aí. Seja muito bem-vindo ao Trago Entrevista. A gente quer saber como é que tu tá. O que tu fez pra chegar aí? É isso aí. Fala um pouco, Renan. Eu tô bem. Serena, assim, eu posso dizer, na vida como um todo, hoje eu tô boa. Eu gosto de conversar, eu falei com ele, o Juninho. Eu gosto de falar sobre a jornada até eu chegar aqui, porque eu penso que tem pessoas que estão passando situações que eu passei. E eu acho importante as pessoas saberem que às vezes a gente parece que não tem uma saída, não tem para onde tu correr. E saber que alguém passou por isso, conseguiu superar esse tipo de coisa, eu penso que é uma coisa muito interessante que vale a pena divulgar. Entendi. Eu tive problemas de depressão desde muito cedo. Eu lembro que a primeira vez que eu pensei em suicídio, eu tinha 8 anos de idade. E tentei o suicídio 2 vezes. Com 8 anos? Não. Tentei o suicídio já bem depois. Eu não tive coragem porque a minha avó, ela era kardecista. E aí eu tinha muito medo de fazer isso e ir para um lugar pior do que aquele que eu estava. Acreditava? Era criança. Não que eu tenha mudado muito. Eu penso que tem outro lugar que a gente vai. Eu acredito em reencarnação, vida após a morte. Eu acredito nessas coisas. Mas foi depois. Porque aí parece que os problemas eles continuaram se repetindo e ficando cada vez mais tenso. Eu estou falando de abuso sexual. A primeira vez que eu passei por essa situação, eu não tinha nem 5 anos de idade. E era uma pessoa da família. Eu convivi com essa pessoa até os meus 13 anos, mas não todos os dias. Era esporádico, assim, nas férias, por exemplo, né? Então, quando eu pensei que eu tinha me livrado daquilo ali, essas coisas começaram a acontecer fora da família. As últimas 2 vezes uma das vezes eu até já conheci o Fafá. Eu pensava assim, eu vou ficar velha e isso vai parar. E eu já sou uma senhora. Eu sou. E as coisas não tinham parado. E aí eu passei por várias situações. E aí eu já estava com 40 e poucos anos, quando aconteceu a última vez. Na rua, eu fui parar em hospital, a violência toda lá que eu passei. E foi bem complicado. Eu simplesmente achei que não tinha outro jeito, que aquilo nunca ia parar. Eu tentei o suicídio. Eu tinha tentado uma vez antes, lá, quando eu estava no processo de separação. Eu fiquei 16 anos casada, e aí estava muito difícil tudo, e a violência, eu não sofria violência doméstica. Mas tem algumas coisas que elas são uma violência e a gente não percebe. Não, tem a violência verbal, a tortura psicológica, a coisa psicológica. Que eu acho que é uma coisa muito forte. E aí tu já tá trazendo várias coisas ali, né, da tua vivência de uma vida inteira, porque 40 anos já. Sim. E aí eu fiquei desnorteada, assim. Parecia que eu nadava e morria na praia. E aí eu pensei, bom, tem outro jeito. Até então tu não estava envolvida com essas coisas aqui de... Não, eu descobri, eu comecei o meu processo com o reiki. Até então a única coisa que eu tinha era uma fé em alguma coisa maior. O reiki surgiu numa tentativa de... O reiki surgiu quando eu sofri o primeiro ataque, assim, na rua, que foi uma coisa horrorosa. Eu moro já há 36 anos no mesmo lugar, e eu fui atacada na rua quando eu estava voltando para casa. Eu tinha pego um empréstimo, porque eu tinha uma loja no litoral, e eu estava me preparando para ir para lá. E a pessoa saiu, eu moro ali em Costa do Parque Santilera, aqui em Viamão. Uhum, é uma 39 parte que só tem ali. mato ali.
não tem residência, as poucas que tem, né? As pessoas E eu lembro que era um dia que nem hoje, assim, tava chuvoso, tava frio, era setembro, uma semana antes do Dia dos Pais. E aí eu escutei um barulho e eu sempre fui péssima pra correr, sempre fui. E eu comecei a correr, tava indo pra casa. E aí aquela criatura saiu dali, ela me segurou, assim, arrancou horrores de cabelo, assim, foi uma coisa horrível. E eu me debati muito com aquela pessoa ali, caiu todo o meu dinheiro pelo chão, o cara não queria nada. Tava tentando me levar pro outro lado, pra dentro do parque. E aí foi uma cena de horror, mas o pior ainda estava por vir, porque depois disso, daí eu fui levada para o hospital, meus filhos eu tinha um problema de raiva contida. Então, nesses momentos, assim, a pessoa perde a noção das coisas. Eu destronquei o meu dedo chutando a cabeça do cara que caiu no chão. É horrível falar isso, gente, mas é uma verdade. Tu conseguiu virar ali a situação Desde ali. os meus 4 anos, quando a pessoa, ela estava abusando da minha irmã. E a minha irmã é um ano mais nova que eu. E, gente, eu tô falando de quando eu tinha, antes de fazer 5 anos. Então, eu tô falando de 50 anos atrás. Uma criança, há 50 anos atrás, não tinha metade das informações que uma criança hoje em dia tem. Eu nem fazia ideia do que era aquilo que estava acontecendo ali. Sim. Eu lembro que eu só falei, essa pessoa tá judiando de mim e da Mana. E eu reagi do jeito que eu pude. A gente morava numa casa muito antiga, daquelas casas que tem uma madeira que atravessa assim para trancar, e eu tentei bater naquela pessoa. A minha reação sempre foi agressiva, sempre. E não mudou com o passar do tempo. Aí quando aconteceu essa vez aí, o meu pai me ensinou boxe desde criança. E aí eu consegui me livrar na bicuda mesmo ali, no soco, no chute. E aí quando ele caiu no chão assim, eu acertei um chute num lugar muito certeiro. No saco dele. Aí ele se curvou assim e eu já continuei chutando, dando gelada pelo meio da cara, ele caiu no chão e eu continuei chutando. E aí, não aproveitou para fugir? Não, porque é o acesso de raiva, né? É o acesso de raiva, é fúria mesmo. Eu já tinha passado por muitas situações, muitas. Não tô falando de uma, duas, três, nem a duas, eu tô falando de muitas. E aquela reação ali, na verdade, é a reação de todas as outras, né? Tu tá reagindo contra todas as outras. Exatamente, porque aqui é tipo cumulativo. E um detalhe é que eu nunca pude falar sobre essa violência que eu passei na infância. Nunca pude falar. Eu falei uma única vez e eu não pude mais falar sobre aquilo. Porque eu não queria que o meu pai soubesse e matasse aquela pessoa. Porque era todo mundo da família. Então, eu nunca pude falar sobre aquilo. Então, isso vai piorando a situação. A pessoa vai ir, ela vai crescendo, ela vai envelhecendo e aquela coisa continue. E aí a situação se repete. Só que o pior mesmo foi que daí, meus filhos me levaram para o hospital, tive que fazer BO. E aí a criatura, ela era um psicopata. Porque começou a aparecer cartas escritas com um tipo de fala, assim, que não é uma fala usual de agora, é uma fala mais antiga. Uma frase que eu lembro muito bem foi, várias vezes eu pegava o dicionário para poder entender o que a pessoa tá falando. E eu não sou boa, tá, gente? Eu sou uma pessoa que estuda pra caramba. Mas é uma linguagem mais rebuscada. Aqui pode falar palavrão. Então eu ia dizer que eu estudo pra caralho mesmo. A gente também não falou muita coisa, a gente chegou em cima do laço, mas tu pode fumar aqui, tu viu que o Vitor tá fumando. Pode fumar, pode pegar uma bala, pegar um vinho, esse assunto eu falo sobre ele, mas não significa que seja eu acho que é muita coragem da tua falar, porque a maioria das pessoas, né, das mulheres, né, se sentem acuadas, né, com vergonha, né, e é muito legal que muito bom que uma pessoa fale sobre isso, né, essa questão do abuso infantil, é um assunto assim que... A maioria dos abusos acontece dentro de casa. Estatisticamente é tudo tio, na família. É pai, é padrasto. É padrasto, é irmão, é vô. E mulheres também, tá? Só para deixar claro que hoje eu trabalho com terapias e o meu maior público são mulheres. E tipo assim, de cada 10 pessoas que eu atendo, pelo menos 8 vêm com histórias de abuso na infância. Então, daí aquela criatura, ela começou a largar. Eu lembro que uma frase que tinha era assim, eu te vejo... Primeiro colocou coisa... com letras coladas que estava escrito assim, nossa, te vejo com olhos famintos. Aí tu pensa, uma pessoa que já tá apavorada com aquilo que tá acontecendo, recebe um troço assim na caixinha do correio. E aí começou, a gente tinha um equipamento de filmagem para segurança, mas tinha um ponto que era cego. E aí sempre ficava, as minhas janelas lá são tipo essa aqui, no vão da janela, porque daí não largou mais lá na caixa do correio. E uma frase que tava era tipo assim, ai, morena faceira, tem uma pele de morena trigueira.
E eu nem entendi o que era uma morena trigueira. Eu tive que pesquisar para entender. E várias vezes era isso. Mas o que é uma morena trigueira? Eu não lembro agora o que era, mas eu lembro que eu pesquisei isso daí. Essas cartas todas ficaram no arquivo do Conselho Tutelar quando eu adotei meu filho. Eu tinha algumas crises. E aí, para provar que ele não estava sofrendo mais maus tratos, mas que era eu que estava em tratamento, essas cartas ficaram todas no Conselho Tutelar aqui da... Não sei se ainda tem ali, eu acho que era na 40 ali o Conselho Tutelar. Sim. Aí a gente tentou resolver a situação do jeito que dava. Eu tinha que ir, toda vez que chegava uma carta, eu tinha que vir na delegacia. Os meus filhos vinham comigo. Teve uma vez que eu vim com os meus 2 filhos mais velhos. E aí o policial pediu, tinha uma delegacia da mulher ali também, né? Daí eles conversaram comigo ali. Mas tipo assim, gente, algumas coisas assim, por melhor que seja a intenção, a gente não consegue solucionar só assim porque alguém está te ouvindo. E aí esses policiais ali chamaram meus filhos para uma conversa particular e eles disseram que era o segundo caso aqui em Viamão, com as mesmas características, só que a pessoa tinha conseguido realmente concretizar o estupro. E não aconteceu comigo. Aquilo foi uma violência extrema, mas ele não chegou a realmente ter o ato sexual de me estuprar. E não conseguiram pegar a pessoa? Isso aí é uma coisa absurda, porque eu não conheço nenhuma mulher que tenha denunciado e que a criatura tenha sido realmente pega. Isso aí é uma coisa péssima no Brasil, né? Apesar da criação de órgãos, né, para proteger as mulheres. Porque, tipo assim, ó, tem que nem a questão da Maria da Penha, né? Quantos casos de homens que bate mulher, bate e a polícia não faz nada, né? E também esses casos de estupro por familiar também, né? Muitos casos a pessoa é desacreditada, né? Só vai lá dar depoimento e eles desacreditam, né? E não, dessa vez aí, a primeira delegacia que eu fui atendida, né? Fui fazer o BO, porque para ser atendida no pronto-socorro, não foi no pronto-socorro, foi lá no Presidente Vargas, que tinha um núcleo, não sei agora como é que tá, mas tinha uma coisa lá que era só para atendimento de mulheres e adolescentes vítimas de abuso. Eu cheguei na delegacia e normalmente eu me visto assim, gente, como eu estou vestida hoje. Basicamente é assim que eu visto. Embora eu não entenda que... É uma estileira fona, é uma estileira jovem. Obrigada. Mas eu penso que a pessoa ela tem o direito de vestir do jeito que quiser e ninguém tem o direito de ultrapassar o limite. Não é não. Pra mim, não sempre foi não. Meu pai, pelo menos, ensinou isso desde cedo. Por isso que ele ensinou boxe quando a pessoa não consegue entender que não é não. A gente, né, tem que ter alguma coisa pra resolver. O policial... Eu tava com meu filho mais velho. Meu filho, agora ele tem 36 anos. Ele devia estar com uns 20 e poucos anos na época. O policial olhou pra mim e já te julgou na hora. E ele perguntou que roupa tu tava usando. Eu não consegui mais responder. Clássico. Eu só consegui chorar. E aí o meu filho olhou e perguntou assim, o que tu perguntou? E ele perguntou de novo, que roupa tu tava usando. Pra mim aquilo ali foi tipo assim, eu fui violentada de novo naquele momento. Então pra mim isso aí é uma coisa assim, é muito difícil. Mulheres, eu conheço muitas mulheres que passaram por estupros e não vão denunciar. Porque isso é uma coisa que acaba com a gente pela segunda vez. E tu já não, tá é a sociedade que ela está inserida, né? Exatamente. E aí tem toda aquela coisa também de te fazer sentir culpada. Tá, mas o que tu fez pra despertar isso? Né? Exatamente, exatamente. E aí, tipo assim, aí tu pensa, se eu não tinha nem 5 anos de idade, o que eu fiz pra provocar aquela pessoa? Hoje em dia eu tenho uma outra visão sobre isso e eu consigo falar. Eu só quero deixar bem claro que eu demorei 50 anos, 45, para poder falar sobre isso abertamente. Eu demorei mais ou menos uns 40 anos por aí para poder falar com a psicóloga. Sim. Porque eu comecei a fazer tratamento psiquiátrico e psicológico, eu tinha 15 anos de idade. Eu morava com meu pai, daí eu tive todos os distúrbios de sono assim imagináveis. E aí ele começou a me levar, né, para fazer um tratamento. Eu demorei uns 40 anos para encontrar uma psicóloga que eu confiasse o suficiente para poder falar para ela o que era que tinha acontecido. E eu demorei 50 anos para poder falar abertamente o que era que estava acontecendo. Hoje eu entendo, a partir, e aí eu já vou falar do meu trabalho também, eu consigo entender. E entender tem que ficar muito claro que não é aceitar ou perdoar. Eu tenho o meu pensamento que, tipo assim, a gente não tem nem moral para estar falando em perdão. A gente tem muita coisa, assim, que a gente comete todos os dias. Então, a gente não tá com essa moral toda. Mas eu penso que o processo de entender por que algumas coisas elas ficam acontecendo na nossa vida e a gente não sabe nem resolver é muito importante. Para mim foi muito importante e eu vejo também as pessoas que eu atendo, o
quanto que isso faz a diferença. Dentro da constelação familiar, ela é uma possibilidade de tu olhar para a alma. Não a alma no sentido religioso, a alma do sistema. A constelação familiar, ela olha 16 gerações. Tem gente pra caralho aí nesse bolo. E tem gente que a gente nunca ouviu falar. No caso da pessoa lá, no início da história, eu sou descendente de indígenas. E aí, a gente olha o que está acontecendo hoje ainda com os índios. Sim. E como que foi a invasão, porque eu digo sim, não foi uma descoberta, foi uma invasão do país. E o que aconteceu com todas aquelas índias e aqueles índios e aquelas crianças. E eu tenho uma ancestralidade, às vezes as pessoas usam algumas expressões e elas não sabem a origem. Por exemplo, era muito comum eu escutar as pessoas dizendo: ah, mas a tua avó, a tua bisa foi caçada a laço. Caçada a laço, uma pessoa que morava na selva, saiu do ambiente, foi arrancada de lá por um português que levou ela para casa e a estuprou, porque ela não queria estar num relacionamento com aquela pessoa, não teve escolha. E aí ela teve filhos, e aí a história foi se repetindo. E toda vez que alguém é excluído dentro de um sistema familiar, alguém vai vir numa próxima geração e vai repetir. Sim. Ela vai, por exemplo, a pessoa ela foi violentada. O filho olha para a dor da mãe. Ele fica leal àquela dor da mãe. Só que a vítima, num determinado momento, ela se torna um perpetrador. Ela também vai se tornar um algoz. E isso tem vários níveis, assim, sabe, de o quanto que a pessoa é perpetradora. Eu sei que eu fui também por tudo aquilo que eu vivi na infância. E por não ser vista a minha dor, em vários momentos eu fiz coisas bem negativas com o intuito mesmo de magoar a pessoa que não me acolheu naquele momento. A ideia aqui, no caso, que tu quer passar, assim, é que é tentar mostrar como a nossa vida passada, no caso, né? Cheirinho bom. Faz a gente cometer atos errados ou repetir atos errados de outros. É tipo porque isso. Quem estruturou toda essa coisa da terapia de constelação foi Bert Hellinger. Ele trouxe a informação, através dos estudos dele, que existe uma lealdade sistêmica. Nós aqui somos uma família. Aí eu vou pegar o meu exemplo, tá, gente? Meu pai, ele veio de uma origem da máfia. Então, a gente já sabe que, né, é um algoz também. Dos Peaky Blinders? Mais ou menos. Me deu esse apelido carinhoso. Já estava leal aos meus ancestrais. Porque a fortuna que a família adquiriu foi num jogo de roleta russa. Eles vieram de fora, eles vieram de outros países. Tem descendente de judeus, eu acho que foi tu que perguntou pra mim. Eu fui pesquisar minha árvore genealógica. Tem descendência de judeus, tem ciganos na história, eles vieram da Espanha e vieram de Portugal, mas já vieram em fugas. Então, o pai ele já estava nessa lealdade. Aí o pai não é visto, porque uma pessoa não quer dizer que na família dele tem alguém que é mafioso, que comete delitos e crimes. Só que um filho, ele pode até nem conviver com o pai. Mas a metade, 50% de mim é do meu pai e o outro 50% é da minha mãe. E eu só sou a pessoa que eu sou hoje porque eles são os pais. E aí eles, consecutivamente, todos nós aqui, se fôssemos família, todos nós estaríamos nesse mesmo. Então isso forma o sistema e a alma do sistema é uma coisa maior, tipo um grude assim que faz as pessoas. Aí o meu pai foi excluído. Alguém vai vir no sistema e vai repetir. Não quer dizer necessariamente que vai vir um irmão, né, um filho dele, e vai ser um mafioso. Nós somos 10 e nenhum é mafioso. Mas qual que é a moral, Ana, da constelação? Da constelação familiar ou sistêmica? É entender tudo isso? É entender... Se encontrar ali naquele meio? É entender que no teu sistema familiar, algumas coisas que estão se repetindo, que nem no meu caso, o caso dos abusos, tem histórias e mais histórias que nunca foi. As pessoas, elas precisam. Mesmo essa pessoa que abusou de mim... Acho que eu peguei. Eu não consigo perdoar, gente. Ela já está morta há mais de... Meu filho tem 36, está morto aí há uns 35 anos. Mas eu não... Eu simplesmente entendo que ela faz parte do meu sistema. E que ela tem o direito de pertencer, porque ela também estava leal aos ancestrais dela por tudo que passaram. Deixa eu. Não, como leigo, Ana, como leigo, tá? Só tentando entender ali. A constelação sistêmica ou familiar, ela te dá um contexto para saber onde é que tu tá,
E a partir daí tu fazer alguma coisa para mudar isso. Exatamente. Ela vai o campo sistêmico é um campo fenomenológico. Ele vai ter uma energia que, tipo assim, ó, eu trabalho com várias formas de constelação. Se for uma constelação em grupo, e aí tu chega e traz um tema para mim, eu tô com um problema de dinheiro aqui. E aí tu vai escolher o teu tema e vai escolher representantes. E aí se forma um campo energético, um campo sistêmico. As pessoas, elas podem não saber nada da tua vida, mas elas vão começar a falar e fazer movimentos e interagir entre elas, e tu que traz o teu tema, vai ficar olhando aquilo ali e muitas daquelas coisas tu vai reconhecer, porque Sim. é de ti que está se falando. E outras coisas tu nunca ouviu falar, mas a gente entende que aquilo ali são informações que estão no inconsciente e que dentro do campo, aquele campo que acontece ali, traz as informações do inconsciente à tona para que a gente possa então entender, que nem o meu caso, que essa pessoa, ela era índia, ela era um índio e estava leal a toda aquela dor e aquele sofrimento, aquilo lá. Eu entendendo isso, eu posso olhar várias coisas e resolver comigo Sim. a situação. Eu não posso mover nada, um fio de cabelo de vocês, eu não posso mexer isso, eu só posso trazer a informação. Isso depende da pessoa. E às vezes a informação ela é muito dura e a pessoa não está disponível. Prefere não olhar para isso. Não acredito. Até hoje, em todos esses anos aí que eu estou atendendo, só tem uma pessoa que deu água na minha mesa, se jogou, empurrou a mesa para cima de mim. Não aceitou. Não aceitou. E tá tudo bem, porque é dela. Eu não posso fazer nada de diferente. Eu posso simplesmente, olha, essa é a informação que o campo está mostrando. Tem o livre-arbítrio aí. Aceita e vai resolver, ou nega e continua no tudo. Eu acho muito interessante. Vou confessar aqui que eu não conhecia esse assunto. Vou confessar outra coisa. Que, na verdade, eu sou ateu. Eu não acredito em religião nenhuma. Começou. Agora sim, ó. Não, eu quero falar o seguinte, que isso se parece muito com o que eu penso sobre a vida. O que acontece? Eu não acredito em nada que não seja ciência, nada que eu não acredito em nada espiritual nem místico. Só que assim, ó, isso que tu tá falando sobre a constelação sistêmica, me parece muito a realidade, porque e essa coisa que tu falou assim de repetir as coisas, de acontecer de novo, de uma consciência, né? Isso me parece muito um assunto na filosofia a gente estuda que é consciência coletiva, né? Ou seja, o que essa ideia diz, né, da consciência coletiva? Que existe uma consciência acima de nós que é formada a partir da consciência individual de cada um. Então existe realmente um pensamento coletivo que nos afeta. E essa... É Deus? Não, é uma consciência formada por todos. Então, por exemplo, isso eu concordo muito. Tipo, né, na família, é certo que um filho, né, de um filho, né, ele vai ter uma personalidade parecida com o pai, com a mãe, que vem da educação e também da genética, né, em certos aspectos, e que isso também vem do vô, do avô. A Ana bota mais elementos aí, não só genética aí. É que tu põe a questão mística. Eu não ponho essa, mas tá de boas. Mas é bem interessante essa questão. A constelação, ela não tem uma coisa mística. Ela não tá não tá vinculada nem à religião. Legal. Não tá vinculada à religião. O Bert estudou muito da ciência. Tem um cara aí que se chama Rupert Sheldrake, que ele fala sobre os campos sistêmicos. Uhum. Ele usa o exemplo, por exemplo, do cupinzeiro. Tu pode terminar com toda uma comunidade do cupinzeiro, e aí os que vêm depois, os que surgem daquela origem ali, eles vão reconstruir um outro cupinzeiro e é a réplica igualzinha àquela. Eles sabem o que tem que fazer. Porque o Bert, ele fala para nós que assim como a gente recebe as coisas genéticas, a gente também recebe uma memória transgeracional. E que é essa memória transgeracional que vem de outras pessoas do nosso próprio sistema. E também a comunidade de destino, que é, por exemplo, meu casamento, meu único, não foi o primeiro, foi o único casamento, depois não tive mais casamentos. Eu casei com uma pessoa que o pai, ele era descendente de índios. Uhum. É uma comunidade de destino. Tu vai acabar encontrando na tua vida pessoas que estão trazendo para ti informações para que tu possa olhar em ti, não para te ficar olhando e julgando o outro. Mas as informações que vêm, é tipo assim, o que aconteceu lá? O pai daquela pessoa, ele viajou e nunca mais voltou.
E a mãe teve que ficar e sustentar todo um monte de filho. Uma das ideias, então, é a pessoa se entender ela no contexto geral. Ou seja, entender a si mesma. Como eu vim parar aqui, por que eu penso assim, por que eu ajo assim. Exatamente. O teu lugar de pertencimento também. Porque o que acontece muito é tipo assim... o pai e a mãe... Hoje em dia é muito comum. A gente vê aí... Os casais têm filhos, se separam e a maioria das vezes... Não estou dizendo que é só isso, mas a maioria das vezes, né? São as mulheres que ficam e os homens tal e benção. Por que tanto acontece isso? Porque aí a gente vai olhar, muitas vezes isso aí tá ligado a esse tipo de coisa. Não tem uma explicação. Tu não vê, eu tive tantos relacionamentos e todas as vezes eu fui traído. Por quê? Porque a gente está trazendo aí uma lealdade com alguém ou com aquela pessoa que não deu conta. Tem umas coisas que são bem interessantes assim também, gente. A constelação, ela não... Se eu tiver um julgamento pessoal sobre qualquer tema, qualquer um traga para mim, eu não tenho condição de estar fazendo aquela constelação. Eu nunca peguei, até hoje, um cara que seja abusador querer vir se constelar. Eu sempre digo a mesma coisa. Eu não sei se eu tenho condições. Eu não sei, porque esse é o meu corpo de dor principal, assim, o que fez eu ir buscar todas as terapias que eu trabalho. Mas é possível eu já presenciei um abusador ir se constelar. E eu vou dizer que não é fácil, nem um pouco. Mas eu acho que exige muita consciência e de reconhecer também, né, que aquilo que está acontecendo com ele ali é alguma coisa além do que se pode entender. Eu nunca peguei, né? Não sei como Só para entender rapidinho, Helena, tem a constelação sistêmica é uma coisa e a familiar é ela voltada para a família? Tô falando besteira? Não, Qual a diferença entre uma e outra, né? Ela é sistêmica familiar, porque ela é sistema, o teu sistema inteiro é tu, 16 gerações, mais os teus filhos e teus netos, que tu venha a ter mesmo que tu não tenha agora. Todas essas pessoas, frente, para trás. Quando uma pessoa vai se constelar, ela vai estar se curando de uma coisa que vai movimentar o sistema inteiro. E isso independe se as pessoas estão vivas ou mortas. Porque a gente não está falando da pessoa em si, e sim daquela memória energética, daquela... ficou uma tatuagem ali, sabe? É tipo resolver problemas que nossos antepassados nunca resolveram. Não resolveram, e eles não resolveram por quê? Eles não tinham as informações que a gente tem hoje, eles não sabiam, não tinha como. Rola também essa questão assim da gente meio que esconder, guardar as coisas que aconteceram com a gente como se não fosse nada, né? Tipo assim, eu vou falar uma coisa, a gurizada aqui, eu e o Michael, a gente tinha uma brincadeira, né? Uma viagem que a gente falava assim, tipo, esses bagulho do pai da gente morrer é foda. O pai da gente morrer é foda, porque eu vou explicar. O meu pai, a gente perdeu o pai quase na mesma época. Ele se suicidou, ele se matou. Eu não vou falar do Mike, porque pode ser que ele não queira falar, né? Tudo bem, tranquilo. Mas assim, como acontecem coisas ruins na nossa vida, um pai que se mata, um pai que morre do nada, por nada, e a gente pega tudo aquilo ali e guarda como se fosse uma coisa normal. Não, é de boas, mas aquilo ali afeta a nossa vida. Então, tipo assim, um pai que não está presente, aquilo ali afeta a nossa vida, é menos de fato. A gente escanteou, né, Vitor? Talvez até porque tem que assumir responsabilidades, tem que tocar a nossa vida, a gente não... ou preencher essa lacuna. A gente pega aquelas coisas que nos traumatizaram, que nos ferraram a nossa vida, a gente pega e guarda pra si e tipo, esquece isso daí, guarda isso daí e acabou. Nem pensa sobre, né? Não pensa sobre, mas isso aí afeta a nossa vida, afeta o nosso jeito de pensar, de agir. A gente tem que te pagar falando isso. Não, porque assim, isso é fato. Por exemplo, o filho, né, o homem, vai lá e o pai dele é espancador. 1000 grau. 1000 grau. O filho, ele acaba um pouco se tornando o pai dele. E ele não vai pensar, será que eu tô fazendo certo? Será que eu tô fazendo errado? Ele pega aquilo ali e pega pra si e só continua a vida. Mas talvez até por ignorância emocional. Isso. Mas é que assim, gente, na maioria das vezes os casos não fogem de olhar pra pai e mãe. Se tu tem problema financeiro, tu tem problema com o pai. Tem Freud isso? Tem Freud isso? Tem Freud também aí, também. Não, eu concordo. Tem questão assim da... Tipo, que nem eu vejo os coaches, assim, sabe que eu não gosto de coach, né?
Eu não gosto de coach. Eu não sou coach, eu não sou coach. Eu não gosto de coach. Daí eu vi um vídeo de um coach que ele pega os caras e... Pô, mas tem coach que se apropria desses ensinamentos aqui, Tem, ó. porque é Que eu psicologia. já vi. Aí o coach vai lá no cara e diz, ó, tu tem que reagir e tal. Então tem essa coisa também, assim, ó, da questão do dinheiro que tu falou, é a questão do homem ou da mulher não se impor, não buscar, não... É tipo isso. A gente olha assim, eu foco bastante na ancestralidade, a maioria dos temas quando as pessoas trazem, porque a maioria deles está na ancestralidade. Todo mundo que veio antes de mim é maior do que eu. Inclusive essa pessoa que abusou de mim. Ela é maior. Que Porque sentido? ela é maior, ela chegou antes de mim. Essa pessoa ela teve que enfrentar a vida com o que ela teve lá, condição. Ela teve que sobreviver. Hoje em dia a gente questiona, e com justa razão, porque a gente não quer só sobreviver. A gente quer viver. A gente quer ter outras coisas. E os nossos ancestrais não tiveram. Eles tiveram que ter muitos filhos para ajudar nas coisas da vida, da diária ali, e não tinham nem muito tempo para estar dando atenção para os filhos. Sustentar era o essencial, porque o sistema ele precisa sobreviver. Quando uma pessoa decide assim, eu não vou ter filhos, a minha vida foi uma tragédia, não vou ter filhos. Tu precisa ter alguma coisa que tu vá deixar para a humanidade. Tem que ter um trabalho, tem que ter um projeto, tem que ter alguma coisa. Escrever um livro, plantar árvores, fazer uma coisa. Vai surgir isso aí dentro do campo sistêmico ali, do que tu tá leal e o que tu precisa. Tipo assim, o meu sistema familiar tem muitos abortos. Muitos, espontâneos, provocados. A constelação não julga, porque eu não estava vivendo a vida daquela pessoa que decidiu interromper a gestação. A única coisa que muda é que dentro da percepção sistêmica, um aborto provocado ele é visto como um crime. Então aquela pessoa ela já é uma pessoa que está leal a um perpetrador. Ela está ali cometendo um crime. Essa é a percepção dentro da constelação. Julgamento, eu não tenho nenhum. É zero. O julgamento sempre é zero. O julgamento sempre é zero. Dizer que assim, tu não vai julgar aquilo ali, isso aí a gente tem que ter um senso de realidade. Porque, por exemplo, eu já cansei de me envolver em treta, de estar vendo coisas acontecer e ir lá e me meter, tipo assim, principalmente questões de abuso. E eu tenho um julgamento sim. Aquela pessoa, ela é má, ela está sendo um abusador, ela está fazendo mal. Eu não conheço a história. O que acontece quando eu digo assim, não julgar? No mesmo momento que eu já entendo e eu pratico e acredito no que eu trabalho, eu julguei naquele momento. O que eu estou julgando? Por que eu estou julgando? Porque ainda é uma coisa que eu estou curando. Faz o quê? Faz uns 20 minutos que a gente está conversando agora, que eu estou terminando de comer o cigarro, que eu estou me acalmando para falar sobre esse tema. Porque ainda é uma coisa que eu estou curando. Eu fiquei 50 anos me adoecendo. Agora vai fazer 6 anos que eu estou me curando. Eu estou até batendo nas coisas. Então, quando a gente tem um julgamento, a gente não tem condição. Se tu tem um julgamento, tu vai ficar repetindo padrões que tá ligado a... Quem tu mais julga é quem tu mais repete. Quem tu mais fica tendo atitudes mesmo que tu fica... eu fui criado numa família que era uma família tranquila, normal. Meu pai não batia na minha mãe, mas eu tive uma namorada e eu tive vontade de espancar e dar na cara. Por que eu tô fazendo isso? Porque tem coisa aí no sistema que não está sendo vista. Ninguém quer dar lugar no sistema para o perpetrador. Então, são coisas bem fortes, assim. Mas a gente sempre acaba olhando para pai e mãe, por quê? Na questão de dinheiro, por exemplo. Mãe é carreira. Tu quer seguir uma carreira, tu tem que te resolver as tuas questões com a tua mãe. Tu quer prosperidade financeira, tu tem que olhar o pai. O que é que está acontecendo aqui? E às vezes não é um julgamento, tipo assim, meu pai foi ruim, meu pai fez... Não, meu pai morreu. Às vezes, inconscientemente, quando a gente coloca um tema assim, aparece a dor da criança. Porque foi um tipo de um abandono que a criança não sabe lidar. Então, isso faz parte daquilo ali. Aquele pai, isso aí tá normal e eu não quero ficar falando. Ele está, de certa forma, sendo sim. Porque tu não tá olhando para todo um contexto ali, de verdade, o que aconteceu, o que tá, né? São coisas muito além do raso. Quando a gente só olha assim, eu fiz terapia uma vida inteira, comecei a fazer terapia com 15 anos. E eu ficava sempre no raso. Quando eu encontrei a constelação, eu já era reikiana há um monte de tempo. Mas a constelação ela trouxe para mim uma consciência do que eu realmente não estava vendo. E a partir daquilo ali, ir resolvendo as dores e os traumas que eu carrego em mim. E que eu vou ficar por muito tempo ainda me curando. Isso aí não é uma coisa tipo assim... Foi ali na esquina e um cara passou a mão nela. Claro não foi isso. E mesmo que fosse isso, já é um trauma. Então,
Toda vez que a gente tem um julgamento sobre qualquer pessoa do sistema familiar ou sobre outras pessoas, sei lá, fala uma coisa desagradável e eu já vou falar no cu, esse cara nem me conhece, o que tá falando? Por que eu estou reagindo desse jeito? Eu tô julgando, e vai ser o meu primeiro impulso, eu vou dizer que cara, trouxa, nem me conhece. Mas trouxa, continua sendo trouxa, porque tu não me conhece. Por que eu estou me incomodando com isso? Porque eu tenho uma dor muito profunda de não ser vista, não ser ouvida, não pertencer, não me sentir pertencente. Então é muito além do aparente. Quando tu falou ali reikiana, vamos avançar um pouquinho daí pro reiki. O que é o reiki, né? Pra quem não sabe. O reiki é uma técnica que foi desenvolvida por Mikao Usui. E daí tu já bota o reiki na tua vida aí, mano. Quando é que eu pratico reiki o tempo inteiro, gente. Vocês não pensam que aqui eu já não tracei todos os símbolos pra ficar tranquilo. É que eu não sei. O que são esses símbolos? Pois é. Então, o Mikao Usui, ele estudou por muito tempo por que os grandes mestres, tipo Jesus, Buda, eles conseguiam fazer curas com imposição de mão. Uhum. E então ele fala de uma coisa energética As caras que dá uma esquentadinha nas energia. mãos. Aqui. Tu vai lá, daí Estilo Mestre Miyagi. Eu acho muito legal falar do Naruto. Eu tenho um irmão que assistiu todo o Naruto, o Atos. O meu irmão, ele curtia Naruto. Inclusive a cena do meu celular é um personagem do Eu sou da época anterior que curtia Dragon Ball. Então, aí ele foi pesquisar como que era isso. E aí ele foi meditar, porque, né, ele era japonês. E ele foi pra montanha, porque lá eles têm um hábito de ficar 21 dias meditando, jejuando, não come nada. E aí no 21º dia, ele teve uma visão e ele enxergou toda a técnica, como que ela seria. Para quem acredita nas energias, a gente tem chakras, né, que são os portais energéticos que a gente tem. O reiki tem uma sintonização desses símbolos, que foi os símbolos que ele viu, e a partir daquele momento, isso é colocado dentro do... a gente abre, tipo, energeticamente, e coloca os símbolos dentro dos seus chakras. E a partir daquele momento, tu começa a te conectar com a energia do universo. Falando na prática, assim, o reiki é uma meditação. É que eu não sei nada, né? Não é bem uma meditação, mas todo reikiano, ele faz meditações, ele faz práticas tem os princípios que é tipo, só por hoje. Eu não me preocupo com o amanhã e nem com ontem, porque ontem já foi. E aí eu vou só por hoje, eu sou calma. Eu confesso que essa não vou mais beber. Mas não é bem assim. Mas é que quando tu entende, daí tu já vai mudando alguns hábitos. Só por hoje eu trabalho honestamente. Só por hoje eu não me irrito. Então são 5 princípios ali que tu vai... O reikiano, ele vai meditar sobre aquilo todos os dias. Uma pergunta, para dar consegue ver tu consegue ver essa energia em cada um de nós? Conseguiria dizer alguma coisa? Poder. Nosso espírito? Não, porque é legal, porque de verdade eu acho muito legal isso daí. Não, eu já algumas vezes eu consigo ver a aura, né? Eu sou triconfiante que eu sou um cara bom. Eu sou triconfiantezão assim, no fundo esse cara aí tem uma... Não, esse eu acho muito legal. Eu falei pros guri até ali no grupo que eu gosto muito de conversar sobre problemas familiares. Eu gosto muito de pensar sobre problemas familiares e esse negócio do pai do cara morrer? Do pai do cara morrer. Esse negócio do... Não, é que assim, ó, é foda, porque assim, ó, o pai do cara morrer é foda. Eu perdi minha mãe também, já. Eu sou órfão. Então assim, ó... Não, e tem toda uma história, porque, por exemplo, vou falar, desculpa, primeiro eu queria fazer uma pergunta primeiro. Prefere ser chamado de tu ou de senhora? De tu, né? Tá, tu, que é mais legal, né? Não, porque assim, ó, se a gente pegando algum título aí da tua área. Pegando essa coisa do reiki, assim, na minha visão... Fala, minha bruxa! Só a questão psicológica, sem mística, porque, né, eu não acredito em mística, mas tudo bem. Tipo assim, a gente consegue ver muita coisa que acontece. Eu, por exemplo, minha família, minha mãe, minha avó, né, são baianas. Então, minha avó morava na Bahia, lá tinha fome pra caramba, daí minha mãe veio pra São Paulo, e as irmãs dela, né, viraram todas domésticas, né. Ela veio aí meu pai, que é gaúcho, foi pra São Paulo, conheceu minha mãe, casaram, vieram pra cá. Então, eu acho interessante isso daí, como as personalidades, as experiências de vida das pessoas vão se juntando
e dão origem a outras pessoas. Essas pessoas vão ter... Tipo assim, ó, eu sou uma... somatória de tudo isso que aconteceu, de toda essa história, de todas essas coisas, né? A constelação olha exatamente isso. Então o Michael também, ele é o conjunto de toda a história da vida, dos pais, dos gostos, o Juninho também. E a gente não nota isso, a gente só... Se a gente tem uma personalidade, a gente tem um modo de ser, a gente não pensa sobre nós mesmos. A gente só age, eu sou assim e acabou. A gente não pensa, vou mudar, vou fazer isso aqui, vou fazer aquilo ali. O que está de errado na minha vida? Será que eu devo mudar isso, devo mudar aquilo? Então o Reiki é meio que isso, né? Então... O Reiki ajuda também. O Reiki, pra mim, tipo assim, várias vezes eu atendo constelações e o tema ele é muito pesado, é uma dor muito grande. Eu já ofereço ali pelo menos 4 sessões de Reiki, porque pra mim é a técnica mais amorosa que tem. Ele trabalha, é a energia do universo. Isso é um cético aí, tu vai saber que tudo aqui é energia. Tudo. E quando eu sair daqui, uma parte da minha energia ainda estará aqui. Então eu sempre digo pro meu filho, não pense que quando eu for pro outro lado que eu não vou voltar, porque eu vou, que é pra te ter certeza do que eu tô dizendo. Papai já pediu, pelo amor de Deus, não precisa, eu acredito. Mas o Reiki ele fala sobre a energia. Basicamente focado na energia. Então eu casei com uma baiana porque minha mãe é baiana. Mais ou menos isso. A gente vai atrair para o sistema familiar pessoas que estejam a serviço também. Porque todos estão a serviço. Vocês não, eu acredito. Eu estou aqui a serviço. Trazendo um monte de informação. E vocês estão a serviço. Me fazendo questionamentos. E mesmo que tenha alguma coisa que na hora eu vou pensar e vou dizer assim, mas isso aí eu não vou saber te responder. Estão a serviço que vai me forçar a sair e pesquisar, perguntar para os meus mestres, meus professores e encontrar uma solução, uma resposta para isso. Então, a gente sempre está a serviço. E sistemicamente, a gente vai sempre encontrar pessoas que venham trazer informações do nosso próprio sistema. Porque é a reverberação entre sistemas. Se a gente for fazer uma constelação aqui agora, duvido que não tenha alguma coisa, não que seja tudo a mesma coisa, mas cada um vai ter informações do seu sistema que vai estar trazendo informações para mim, do meu sistema. Então, é uma coisa que está sempre fluindo entre todo mundo. Então tem uma coisa assim, tipo, da gente aprender... tu falou de uma coisa que é, pelo que eu entendi assim, que é um princípio básico, é entender a realidade do outro. Então, tipo... A minha cabeça é uma coisa, a cabeça do Lúcio, né, do Juninho é outra, a cabeça do Michael é outra, a sua cabeça é uma, mas é outra coisa. Então é importante entender da onde tu veio, da onde eu vim, da onde o Michael veio, para entender por que ele é assim, por que eu sou assim. Quando a gente consegue entender, tu vem fazer uma constelação comigo, daí tu eu casei com uma baiana, minha família toda teve uma origem lá de pessoas baianas que acabaram casando com pessoas Tava ruim lá na Bahia. Aí tu vai trazer esse tema para mim. E aí eu vou ver dentro de um campo sistêmico o que aquilo ali está trazendo de informação. Porque, tipo assim, funciona bem assim. Tu é o meu cliente. Uhum. Aí tu veio trazer o teu tema. Aí vai ter que escolher um elemento ou uma pessoa, se for uma constelação presencial, ou online, mas com pessoas. Tu vai escolher, vamos dizer que seja com pessoas. Esse aqui vai representar, tu escolhe... E meu nome é Michael. Michael, tá. Juninho, tu vai escolher alguém pra representar tu. Porque tu não vai estar ali dentro respondendo nada. Tu vai estar observando. E aí tu vai e escolhe, Michael, tu pode me representar? E se ele não tiver fim e não sentir que pode, ele pode dizer, olha, eu não estou disponível pra isso. Aí tu vai chegar, Fafá, tu pode? Fafá, eu posso. Aí Fafá vai vir. E ele vai estar representando sistemicamente tu. E aí ele vai começar a fazer falas e vai trazer informações e vai ter tudo a informação dentro do campo sistêmico. A pessoa, ela sente dor de cabeça, ela sente dor de barriga, ela sente alergia no corpo, ela sente mal-estar, ela sente tudo que é coisa. Mas, aliás, sente tristeza, chora, as informações elas vêm. E aí a gente vai estar conversando e vai estar... É engraçado, hein? Tu trouxe informações que são... Aproveitando. A dor de barriga e a alergia tá em mim. Só deixa eu concluir, gente, só deixa eu concluir. Aí com essas informações que tu tá recebendo do campo, tu tem o direito de olhar para aquilo e pesquisar a tua família, a tua árvore genealógica, conversar comigo. Eu sempre fico disponível para... Porque as pessoas elas têm vários insights depois, porque às vezes é um negócio que aconteceria, a pessoa não tá preparada, ficou chocada com aquilo ali. Mas tu tem o direito de escolher se tu vai querer pesquisar e ver o que aquilo ali está trazendo de informação, porque muitas vezes tu já reconhece que aquilo ali, nunca falei pro Fafá sobre isso aqui, e o cara tá falando isso, é uma coisa que tá realmente representando o que eu sinto, sabe?
Então, é esse tipo de Eu acho, de coisa. eu acho legal que é uma forma, é como se fosse, não é como se fosse, é uma terapia psicológica, só que de uma forma menos engessada, né? Não é aquele psicólogo chato, freudiano ali com o livro, teu pai, tua mãe. É uma coisa mais dinâmica, é mais animadora, é uma coisa mais espiritual. E isso faz com que, na minha visão, né? Que eu sou ateu e sou cético, mas eu acredito que a religião, por as pessoas religiosas e pelo fato de a religião ela afetar as pessoas, muitas vezes de uma forma positiva, eu acho que é muito legal mesmo. É super útil. É útil. Não, pra mim a religião é útil. Eu não acredito, mas a religião pra mim é útil porque as pessoas Precisam disso. as pessoas precisam, as pessoas mudam e as pessoas Fazem coisas boas por causa disso. As pessoas fazem coisas boas por causa disso. É isso, né? Então, Não, aproveitando ele não tava falando, daí tu trouxe o exemplo do Vitão. Quem é que te procura, né? Quem é que te procura? É que eu fico imaginando até, isso é uma coisa livre, o cara mais... Fico pensando no cara mais conservador, o cara lá, o pedreiro lá, o garçom. Quem é que te procura? É isso que eu quero saber. Eu atendo os mais aliados. Eu tenho cliente desde o Fafá. Foi a primeira... Mas o Fafá, a gente vê que ele... Foi a cobaia, assim, quando eu tava na primeira formação. Eu tenho advogados. Fafá é agitadinho, Fafá, a gente vê que ele precisa... Eu tenho advogados. Eu já atendi algumas pessoas lá da Globo. Não sei se pode falar isso. Claro que pode. Mas já atendi. Eu tenho pessoas que são simples, são domésticas. O mais aliado, assim. A pessoa, ela vai chegar... Se a pessoa chega, é porque ela já ouviu falar alguma coisa. E muitas vezes a pessoa vem porque ela já está passando por uma dor que ela não está sabendo mais como olhar, como resolver, o porquê que aquilo está acontecendo. E a maioria das vezes, quando sai dali, ela sai com informações que eu já estou atendendo há algum tempo aí, eu vejo, as pessoas me dão retorno, daí elas vêm por um tema, aí elas vão trabalhar aquele tema. Dali um pouquinho, elas vão ter um insight de uma outra coisa que elas não estavam percebendo. Elas voltam para olhar, e eu sou bem sincera, eu estava conversando com uma cliente essa semana ainda, ela me procurou, tipo assim, uma meia dúzia de vezes, eu acho que isso aqui é um tema. Eu sou muito honesta, assim, gente. Se eu vejo que aquilo ali já está relacionado com uma coisa que ela já trouxe para cancelar, eu digo, não, calma, não precisa tu tirar o teu dinheiro e me pagar aqui, porque a gente pode fazer uma conversa sistêmica, tu já cancelou, e a conversa, muitas vezes, ela vira chaves ali, tu tem os insights. Não, porque muitas vezes eu não vou saber o que eu tenho. Tipo, se eu chegar lá para consultar contigo, eu não sei o que eu tenho. Tipo, tô angustiado. Eu não sei o que eu posso te trazer pra gente falar. É que, normalmente, o que é um tema para cancelar? É alguma coisa que está te causando algum sofrimento, alguma dor, algum desconforto. É lógico que eu não atendo só pessoas que chegam lá já à beira do suicídio. Quebradas. Sim, a maioria é. Mas eu atendo pessoas que chegam lá, às vezes o tema é, olha, eu tô há 10 anos aqui trabalhando nessa profissão e agora eu tô desmotivado. Tô estagnado. Tô estagnado, tô preguiça. procrastinando. As pessoas dizem preguiça, mas a gente sabe que não é só isso. Não, acho que tem mais coisa, eu quero não tô falando. Aí a pessoa vem e traz esse tema e a gente conversa, porque sempre tem uma conversa pra gente poder alinhar ali o que a gente vai olhar. E a pessoa acaba traz um tema e aquilo ali abre várias coisas dentro do campo. Isso aqui já passa por outra coisa que a gente tem que falar, que são, tu falou um pouquinho mais os motivos, né, que levam as pessoas a te procurar o teu trabalho aí. Exatamente. Agora, nesse último mês aí, eu atendi, é bem interessante, porque às vezes todo cliente que vem para mim, ele está trazendo uma oportunidade para que eu olhe alguma coisa em mim também, no meu sistema. E aí eu atendi, tipo assim, eu acho que foi 5 pessoas, eu acho, que estavam trazendo temas que eram basicamente a mesma coisa. Por que eu não fico feliz quando eu consigo o que eu tanto queria? Mas eu tô aí, hein? Uau! Eu não comemoro porra nenhuma, mano. E aí as pessoas, às vezes, uma vida inteira. E tipo assim, ó, Vai, economizei, hein? Um cliente tinha 20 anos. Aí entra aquela faixa etária ali, um outro cliente tinha mais idade do que eu, já tinha 60 anos. É mais pequena. Aí tem que cobrar, viu? Não adianta, tem que cobrar. Cada Primeiro pessoa... acerta o valor. Cada pessoa tem a sua história familiar. Mas, claro, resumindo assim, trocando 6 por meia dúzia, pegando superficial. Na maioria, todos os casos ali que eu peguei, esses 5 aí que eu tô falando, as pessoas estavam leais àquelas pessoas que tiveram muitos sonhos de fazer coisas diferentes e não puderam. Na maioria estava relacionado com a mãe.
E não era a mãe dessa pessoa, eram as avós, as bisavós, pessoas que casaram, tinham sonhos de fazer outras coisas, muitas casaram, não queriam aquele casamento, e aí morreu todos os sonhos, porque elas começaram a ter filhos, a função básica da mulher era cuidar da família, cuidar da casa e... Foda-se, tu não tem sonho nenhum mais. É querer demais, assim? Não, é por causa que tem a lealdade. Se eu fizer diferente do meu ancestral, eu não pertenço. Isso é inconsciente, é uma lealdade inconsciente. E como é que muda isso daí, no caso? Quando vem a informação. Todos os nossos ancestrais, eles tiveram o mesmo sonho, em algum momento. Que as próximas gerações não tivessem se fudendo na vida, gente. Que as pessoas pudessem ser felizes, que elas pudessem ter dinheiro, trabalho honesto e não ser explorado, todos os ancestrais. Principalmente quando a ancestralidade foi escravizado, né? Foi explorado ao extremo. E a gente vê que a sociedade hoje em dia, graças a Deus, agora parece que vai mudar um pouquinho de novo. Esse pensamento aí ainda é muito... A gente viu assim, seres surgindo ali das trevas. Tá falando de quem? Eu tô falando exatamente isso. Pessoas que eu conhecia, e eu até percebi em algumas salas que tinha algumas coisas assim, mas que se revelaram, sim, gente. É julgamento? Mas uns demônios. Porque eu bloqueei, foi bloque, porque eu posso entender que aquelas pessoas ali, elas estão numa lealdade com aqueles perpetradores lá. Mas eu não sou obrigada a confiar. E essa é a minha frase de vida, eu não sou obrigada. Bloqueio, terminou a história, eu não sobrevivo de seguidores, não é dali que vem a minha renda, não sou obrigada. Mas a gente olha como que resolve isso? Vamos dizer que foi a avó. A avó casou muito jovem, foi forçada num casamento, e aí queria ser, queria ser freira. Não pôde, foi obrigada a casar. Aquela avó, ela viveu aquela vida com aquele cara até o fim da vida, porque não existia divórcio. O cara não estava feliz, a avó também não estava. Aí vem as lealdades. Aí a mãe já segue, ou uma tia, ou alguém, não é olhado para aquilo, para aquela dor daquela avó. O neto vem, a neta vai estar leal. Por quê? Porque todo que não repete aquele, inconscientemente, não vai pertencer ao sistema. Porque aquela avó não foi honrada. A gente fala muito em honrar os ancestrais. E honrar os ancestrais é tu saber que, por exemplo, assim, isso daqui. Toda a minha vida, desde sempre, gente, é o pentagrama, né? É uma história de Davi. Desde que eu era criança, assim, quando eu conheci televisão, era TV preta e branca. Eu morava lá no interior, na fronteira do Brasil com a Argentina. E quando eu comecei a assistir os filmes, eu sonhava direto e reto o Muro das Lamentações, um monte de coisa. Filmes de Cristo, pra mim, era um horror. Eu questionava, eu ficava brava, eu ficava revoltada. Eu só fui descobrir o ano passado, pesquisando a minha árvore genealógica, que na minha ancestralidade, por parte de pai, existiam pessoas que tinham vindo dessas religiões e dessa parte das Arábias aí. Mas é uma coisa que desde criança eu já tinha. Eu sonhava com coisas assim que eu nunca tinha visto, porque eu não tinha acesso à televisão. Então, que nem zumbi, não sabia nem por onde que a galinha mija. O pessoal diz que eu sou da Índia, né? Não, mas é tudo no aspecto físico dele. Não, será que isso tem uma coisa a ver? A gente tem uma mistura, gente, né? Voltando àquele assunto aí, né? Tão recente, as pessoas que se acham brancas, elas não são tão brancas assim. Ninguém vai é branco. Vai pra Europa ali pra ver se tu ninguém voltar. É branco. Sou latino, sou branco. No Brasil ninguém é branco. Aqui é árabe, né? Aqui é árabe, ó. Eu tenho esqueminha do... deixa pra lá. Tem esqueminha da Segunda Guerra, hein? Aqui é árabe. A Segunda Guerra é um assunto que com frequência aparece nas constelações. Sim, porque é uma coisa recentíssima, né? Tipo, tem avós, né? Tem avós. Tem. É uma história que ela é recente, né? É a coisa dos índios, por exemplo. Índios e negros. Isso aí não é uma coisa que está no passado, gente. Porque eles estão ainda se lascando até hoje. É uma dívida social que não... A coisa ali da Revolução Farroupilha. Eu sempre me tapei de nojo. Vão me cancelar? Cancelem, não tô nem aí. Eu sempre me tapei de nojo dessa coisa da Revolução Farroupilha aí, de 7 de setembro. De 7 de setembro não, do 20 de setembro. Porque eu sempre fiquei pensando, desde que eu fui pra escola, o que eles estão comemorando, gente? Uma guerra que perderam? Uma guerra que perderam? O que tá sendo comemorado? Tomaram um pau e... A guerra lá dos furombos. Os caras, eles caíram numa armadilha, sim. Eles foram enganados, sim.
E ninguém reconhece isso e continua comemorando. Isso é uma ferida que foi curada? Não, não foi. Isso é algo maior, isso é a comunidade de destino. Teria isso, no caso, uma... Bom, é a política, né? Mas... Isso tudo entra no caso, por exemplo, então, do racismo, da escravidão dos escravizados negros. Tudo tem uma ancestralidade, tudo o sentimento envolvido tem a ver com isso aí também. Uma coisa ali, sim. E aí, ou tu vai estar leal às vítimas, ou tu vai estar leal aos algozes. Vai estar leal a alguém. Por exemplo, eu sou bipolar. Bipolar é uma coisa que, né, a ciência diz, não tem cura. Vocês podem até não acreditar muito, mas eu estou na minha melhor fase. O que é a bipolaridade? O que é a bipolaridade? Tu tem no teu sistema o algoz e as vítimas. E aí, no caso, tipo assim, principalmente quando isso é pai e mãe, tu não consegue escolher entre pai e mãe. É a pior coisa que uma pessoa pode fazer para um filho, é querer que esse filho escolha ou o pai ou a mãe. Aquelas coisas, sabe, tipo, o pai e a mãe brigam. De quem tu gosta mais? Ou o pai e a mãe brigam. Não vai lá ver o teu pai, porque teu pai tá sendo ruim pra mãe. Ai, tu não fica indo lá dar ouvido pra mãe, porque a mãe tá fudendo a vida do pai aqui. Ah, é bem melhor o pai da gente morrer, então, Não é, porque sabe o que acontece? A criança, ela não deixa de amar o pai ou a mãe. Sim. Ela deixa de se amar. E a criança adoece. E ela vai pra vida, um adulto com a criança adoecida, gente. E criança não consegue resolver nada. Ela não consegue ser feliz, ela não consegue ter dinheiro, ela não consegue ter saúde. Então, Ana, no caso, os problemas que a gente acha que a gente tem, a gente, por exemplo, assim, ó, a gente põe assim, minha família, essa questão familiar, na minha vida, ela tem uma influência 2. Na verdade, ela tem uma influência 100. Ela tá determinando a tua vida. Tá determinando a minha vida. Eu acho que não, mas na verdade tá. Tipo isso. E aí, tipo assim, ó, por exemplo, eu sou adulto, eu tenho 55 anos. Aí, não é o caso da minha família com a minha mãe e o meu pai. As histórias ali são bem cavernosas, mas são outras. Violência doméstica. Aí a pessoa tá ali, ela toma as dores da mãe que tá apanhando. Ela não toma a força do pai, porque quem vai levar a criança pro adulto é a energia do pai. E eu não estou falando assim, tipo, o pai morreu. Eu não tenho o pai físico aqui, só que dentro da constelação a gente não tá falando da pessoa física. A gente tá falando daquela energia que envolve tudo aquilo ali. Aí quem é que vai te dar a força de ir pra vida? Tu não tem. A mãe, o que a mãe faz? A mãe é acolhedora, ela vai te segurar. É tipo amor? É, mais ou menos, é tipo amor. Aí tu vai ter relacionamentos e os teus relacionamentos vão ser uma bosta. Porque tu não foi produto. Criança não tem autorização. Vocês têm filhos? É só olhar. O meu nenê tá ali. Ele tem autorização. Vai lá, filho. Vai lá. Dá todas as cabeçadas que tu quiser. Mas criança não. Criança não tem autorização pra... Ela não tem como tá lidando tudo. Tu vai chegar e vai dar R$1.000 pra um filho? Não, tu não vai, porque ela não tem autorização. Ela não tem como lidar com R$1.000. Tu não vai dizer... Ai, minha filha tem aqui, 5 anos, tá namorando com um cara de 15. Não, isso é pedofilia já. Então, não tem aquela coisa a criança que tá ali naquela dor e não toma a força do pai, ela não consegue ir pra vida. Esses dias eu tava vendo sabe esses vídeos rápidos do Facebook, né? Tipo o TikTok. Stories se chama. É, tipo stories, assim, né? Reels. E daí tinha uma moça falando assim, ó, que se uma mulher quiser se dar bem financeiramente, ela tem que pegar a energia do pai. E é mais ou menos isso? Tipo, que o pai é a energia, o pai representa ela falou no começo. aquela energia do dinheiro. Do dinheiro, do ir, do fazer, do acontecer. E aí a gente olha por que é o pai. Porque historicamente a gente sabe que quem era o mantenedor era o pai. A mãe ficava em casa resolvendo todas as outras coisas. Inclusive, quando o pai chegava tinha que estar tudo pronto. Então minha futura ia ser fodida, então. Vai cancelar. Eu vou lá me consultar como é que faz pra se consultar contigo? Boa. Como é que faz pra se consultar contigo? Tem que ter o teu tema e... Não, larga. Não, contato. Eu tenho a rede social lá no Instagram, que é Reikiana, Reiki_Ana. Reiki_Ana. A gente até tentou mudar, mas não deu. Não, vai estar tá legal, descrição do vídeo. Tá até combinando. Eu não sei se eu botei o meu WhatsApp lá, mas a maneira mais fácil de entrar em contato comigo é pelo WhatsApp. É a coisa que eu mais acesso, assim.
Toda hora eu tô olhando porque... Tá. né? A gente vai deixar os contatos certinho na descrição do vídeo. E numa faixa de valor aí é 100 ou mais que 1.000? Não, até o final do ano, o valor do meu atendimento é R$180. Tá. O ano que vem já vai mudar. Tá, pode marcar pra mim então. E já... O ano que não, gente, falando sério, o constelador que eu conheço que atende mais barato já tá cobrando R$350. Eu tenho um pensamento, o meu público-alvo, assim, são pessoas que estão dentro de um orçamento parecido com o meu. R$350, se eu tiver que fazer uma terapia, eu não atendo a mesma pessoa antes de um mês. Não, tu vem, vai botar o teu tema e vai lidar com esse teu tema aí pelo menos um mês. Se tu quiser fazer outro, vai ser depois desse tempo aí. Uhum. E são pessoas que é um valor que as pessoas conseguem pagar. Tá. A gente vai deixar teus contatos certinho na descrição do vídeo, mas eu quero saber aqui, ó, esses programas que tu faz aí, o que tu fala neles aí? Porque o que a gente tá conversando aqui, tu tá trazendo uma carga de conhecimento pra nós aqui, o Vitão já se interessou na prática até. Não, mas tu faz ali, ó, tu faz a Holística Comédia, tu tem essa Jornada das Almas também, tu tinha a Quinta Holística, fala um pouquinho da gente o que tu fala nesses programas aí, o que tu... Basicamente são conversas meio parecidas com essa que a gente tá, mas não tanto dentro da técnica, assim, mas, tipo assim, às vezes eu constelo algum tema e eu acho que aquilo é interessante, daí eu trago pro Fafá, o Fafá também traz alguns temas e a gente vê... Importante falar que esse programa tu faz com o Fafá, né? Ele é mais descontraído, assim, ele é... Fafá é garoto, vovô garoto, Fafá é moleque. O programa lá, as lives de segunda-feira, elas são uma coisa mais séria, assim. Já o nome já tá dizendo, a gente tenta levar para um lado de humor, assim, mas com informações reais e importantes também. E aí entra um pouco de histórias também. Não, esse eu já assisti, mas você estava falando de política. Né? Aí entra também um pouco das histórias de família, assim, ó. Mas e esse Jornada das Almas aí, como é que é? A Jornada das Almas, eu tive essa ideia aí, convidei uma amiga. Realmente é a nossa jornada como facilitadoras de terapias, que é a outra minha colega. As duas também são treinadoras. E aí a gente conversa um pouco da nossa evolução, às vezes a gente convida alguém também para falar sobre técnicas diferentes das que a gente trabalha, mas dentro da nossa própria evolução. O quanto que a gente se curou, como que a gente lida com isso. Dividindo experiência ali com a gurizada. Tem canal no YouTube também? Ou tu faz pela Mídia Mais aqui? Que é o estúdio que a gente tá. Agora, eu percebi essa semana que tá lá no Mídia Mais. Deixa eu dar o serviço aqui, ó. O Trago Entrevista é um oferecimento da Mídia Mais Multiplataformas, presença digital, produção de conteúdo, estúdio para gravar teu podcast. A Ana faz o programa dela aqui também. O que mais? Gerenciamento de redes sociais para sua marca. Qualquer produção de conteúdo aqui, procura o Mídia Mais. Não, procura o Mídia Mais, é a oficial no Instagram, Facebook ou no YouTube. Ou entre em contato pelo WhatsApp do Fafá, que é o 980 22 8265. 980 22 8265. Ou pode tentar o contato pelas redes do Trago Podcast, que a gente encaminha lá pro Fafá. Desculpa eu estar atropelando aqui, cara. Mas é o seguinte, tem mais alguma coisa? Ana, a gente vai te convidar outra hora, porque a gente viu que tem bastante coisa pra falar. Eu não sei, dá tempo de falar só um negócio? Claro. Deixa eu ver com o dono ali, com o chefe. Como é que estamos aí, Juninho? Quando eu comecei a fazer os vídeos, eu tava me tratando de uma síndrome do pânico, do último fato que tinha acontecido comigo, né, na rua. Tive. E aí o Vitão deu check aqui. O Fafá gravava o Quinta dos Infernos. Também, né? E aí o Fafá tava querendo muito que eu fosse lá e eu não tava querendo, gente. Eu não tinha. Só de pensar que eu ia estar ali junto com outras pessoas, síndrome do pânico é um horror. E aí o Fafá finalmente, eu queria que tu conseguiu te convencer. Eu disse, não posso. Aí tinha uma amiga minha que tava lá e ela praticamente deu 2 tapas pelo meio da minha cara. O meu filho que tá aqui também, ele disse, mas faz um tempão que o Fafá tá dizendo, vai lá. Daí eu fui, mas eu fui com essa amiga e com o meu filho. E aí fui me acalmando, assim, e a gente acabou... E a gente percebeu que a gente tinha uma química boa ali pra gravar, fazer os negócios junto. E aí agora, quando a gente fez outras coisas, parou, e aí agora quando a gente voltou, eu fui bem criticada, assim, por estar voltando a fazer com o Fafá, uma pessoa não muito quista por algumas pessoas aí. Não. O Fafá não é quisto por alguém. Eu tenho... Acredita nisso? Eu não acredito. Isso é fake news. Eu tenho uma posição bem firme, assim, quando eu acredito de verdade na coisa da energia, de ver a aula e coisa e tal. E eu disse, eu vou fazer porque eu quero. Sou eu, o programa é comigo, não é com outras pessoas. Mas é claro. Fodam-se e estamos aí.
Mas eu vou dizer uma coisa, hein? E eu, que não acredito nisso, já senti uma energia aí, tchê. Já senti, é que a Ana senti. ela é positiva. Eu gosto do cérebro. Eu gosto. Essa questão positivista, né, da alegria, de resolver problemas, de entender os outros, isso aí Do me trabalho, deixa... né? Não, isso aí me deixa alegre, tchê. Isso aí me deixa alegre. Psicologia também me deixa muito alegre. Eu não, acho que... É um prazerzão, né, tá? Gostei da conversa muito. Te ter como Convidado. te ter aqui no programa como convidada e de repente uma outra vez a gente esteja junto de novo, né? Ó, se liguem aí nas redes aí da Ana, se consultem lá, né, tchê? Porque o que tem de gente com problema familiar aí, tchê, Vamos se tratar, é né? pai que morre, é mãe que isso, é pai que bate, vamos se tratar aí, vamos ser pessoas melhores, né? Não, Então, eu particularmente indico que faço terapia há 2 anos, mas é terapia aquela convencional. Mas terapia freudiana. Isso, mas a Carla, ela já fez reiki. Ela até tá meio parada, mas ela queria ser até... Ela tava estudando a parada, queria até dar consulta. Mas, Ana, te agradecer aí pela disponibilidade. Eu apertar tua mão e tirei aqui, mas como é que tá? Vamos marcar uma outra hora. Eu acho que tu deu uma engrandecida. A gente, né, veio com Paulo César, né, Fafá. Eu acho que tu deu um up aqui pra entrevista. Lembrando que é a primeira entrevista com alguém que não é nosso amigo, assim, de infância, Não assim, conhecia né? ninguém, só o Fafá. Então- Eu quero ser teu amigo, Ana. Eu já vou lhe seguir lá nas redes lá e... Tu não segue ainda o Alfazem? E- Não, a Ana. Tu é a empresária também, Ana? Eu sou a idealizadora do projeto Alfazema, que foi um grupo de mulheres. Vamos divulgar isso aí. Vai ficar para um outro assunto aí, porque não a gente vai ficar aí mais uma hora. Não, só dizer rapidinho o que é isso aí. O projeto Alfazema foi um grupo de mulheres que durante a pandemia, eu tenho um grupo de constelação. Tá. E aí a gente foi se tratando durante a pandemia. E aí a gente começou a perceber que tinha alguns pensamentos que eram parecidos, assim. E também, dentro das terapias, a gente viu o quanto que tinha de assuntos semelhantes nos sistemas. E aí agora, depois que eu fiz um movimento descendentes de alemães, que foi um campo com muita dor mesmo para olhar, eu fiquei pensando que eu queria fazer algum movimento. E aí eu tive o insight de fazer um movimento assim, de criar. Sim. Eu pensei num bazar, para dar um up assim, para as pessoas que estavam muito desmotivadas. E aí a gente foi conversar sobre isso, eu coloquei o assunto no grupo e veio mais 5 pessoas. Hoje a gente está em 4, porque depois do primeiro evento, algumas pessoas perceberam que tinha outras coisas que elas E bombou, né? Eu acompanhei pelo Instagram. A gente está organizando o segundo já agora para dezembro. Então, basicamente foi, a gente através da busca da cura, a gente conseguiu olhar, eu tenho um olhar dentro desse projeto aí muito focado para liberação do financeiro mesmo, de tomar a energia do pai e conseguir ter prosperidade financeira. Sim. E a gente está fazendo aí as coisas. Parabéns, Ana. Mais uma Obrigada. vez aí, a gente te agradece. É isso aí, trago o podcast lá. Na verdade, isso aqui eu trago entrevista, tá? Mas a rede central eu trago podcast. Um abraço aí pra todo mundo, acompanha a gente aí. Lembrando que hoje é dia 31. É esse? Não é esse. Hoje é dia 31, tu te ligou que a gente chamou no dia 31? Essa data é bem especial pra mim. Já Dia tem das nome, Bruxas, um né? beijo pra todos aí. Até mais, tchau, Inclusive, até hoje a semana gente que fez o vem. Halloween lá.